Boa noite, amada igreja. Glória a Deus, que louvores tremendos, dá vontade de ficar louvando esse Deus maravilhoso. Que alegria podermos estar na casa de Deus e podermos adorar esse Deus que é sobrenatural e maravilhoso. Como nós cantamos aqui, eu preciso te sentir todo dia, irmão, é diário. A adoração, a entrega, a santificação, ela é diária na nossa vida. E olhar para a tua luz para não me perder. Quantas pessoas estão olhando para outras coisas, não para a luz de Cristo? Por isso se perdem, por isso caem no engodo, no engano, porque não olham para o foco, não olham para Cristo, para a luz dele. Que nós possamos ter o foco da nossa vida nesse Senhor maravilhoso. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Deus, Ele é a alegria do seu povo. Não tem alegria maior do que poder estar nesse Deus, viver esse Deus, ter a certeza de quem Ele é na nossa vida. É algo que nós não temos palavras para dizer. É como nós cantamos aqui Efésios. Nós temos a certeza de que Deus nos constituiu como guerreiros, como vencedores. Ele nos dá a espada, Ele nos dá o capacete, Ele nos dá as sandálias, a couraça, Ele nos dá as armaduras todas para que nós possamos vencer as trevas. Basta nós estarmos focados, olhando para a luz que é o nosso Deus. Amém? Venham novo, odres velhos? De jeito nenhum, né, irmãos? Odres o quê? Novos, né? Glória a Deus. Palavras tremendas que nós tivemos no decorrer desse mês. Gloriosas palavras. Falamos sobre a mentira, nós falamos sobre a preguiça, nós falamos sobre a gula, falamos sobre a lascívia e hoje nós também teremos um tema. E assim, se você não assistiu, irmãos, eu reassisti durante essa semana também, relembrando as coisas que Deus falou aos nossos corações. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. E Deus deu cada exemplo maravilhoso para a nossa vida, para que nós não venhamos a cair nesse erro de não estarmos na presença do Senhor, em qualquer um desses pecados, essas obras malignas, né? Nós temos que estar atentos para que nós não venhamos a cair. Não sei se quando o Yuri pregou, porque ele estava falando de gula, ninguém quis nem dar água para ele, né, Yuri, nesse dia. O bichinho, alguém pode trazer um copo d'água para mim, coitada? Falando de gula que eu não posso beber água, né, Yuri? Tinha que beber, glória a Deus. Eu acho que esqueceram de colocar, mas glória, é só uma brincadeira, tá, irmão? Ninguém faz isso aqui, não. Foi só um momento ali que esqueceram realmente, mas o irmão já estava aqui já com os copos d'água para o nosso amado Yuri. Amém? Vamos abrir em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 21. Peço que o pastor Afrânio leia e ore. Gálatas 5, 16 a 21. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Bendito sejas, Pai amado, glorificado e exaltado seja o teu nome, por nos dares essa magnífica oportunidade de nos reunirmos, de orarmos os 5 minutos, de termos esses tremendos e lindos louvores, tremenda e linda ministração. E agora também, Pai, capacita-nos, unge-nos tanto quanto a nossa pastora Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, para que ela traga aquilo que Deus já colocou em seu coração e que todos nós sejamos alcançados em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Irmãos, nós tivemos esses estudos maravilhosos, falando dos odres, como eles recebem o vinho, por que os odres têm que ser novos. Tudo isso nós vimos aqui através da sua palavra, maravilhosas palavras em todos os ângulos. Cada um desses também, essas obras da carne, nós vimos falando
e para o nosso crescimento. O que eu acho lindo aqui, quando o Senhor fala na sua palavra, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Se nós andamos segundo a palavra de Deus, se nós andamos segundo os preceitos de Deus, irmãos, não tem como nós andarmos segundo a nossa carne. A carne milita contra o Espírito. Irmão, nós temos que entender uma coisa, nós estamos nesse mundo. Não pense que ninguém é santo, 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 ao ponto de não cair nunca mais na vida. Não, nós vivemos buscando a perfeição do Senhor, nós vivemos segundo os preceitos do Senhor, mas se a gente não vigiar, a gente cai. Se nós não vigiarmos, nós caímos. Ele andai, nós temos que andar. Aqui ele está falando andai, ele está falando assim, ó, se vocês puderem, de acordo com a vontade de vocês. Não, andai, ele está falando com autoridade. Andai no Espírito. Ele está pedindo, clamando, mandando a gente andar no Espírito. E jamais, olha, se nós andarmos no Espírito, jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Jamais. Porque se nós andamos segundo os preceitos do Senhor, nós não cairemos nessa coisa ruim. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. A nossa natureza é terrena, animal e demoníaca, irmãos. Se nós não vigiarmos, se nós não nos santificarmos, nós vamos cair. Por isso que ele fala, andai, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Para você não fazer o que você quer, mas o que é do Senhor na nossa vida. É maravilhoso. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Olha, irmãos, se nós andamos segundo a vontade do Senhor, nós não fazemos as coisas erradas. Isso é fato. E como eu falei assim, eu vou ler um versículo agora que vai dizer qual é o nosso subtema de hoje. Peço ao Yuri que leia Provérbios 13, 30. Provérbios 13, 30. Sim, pastor, que a internet está lenta aqui no Tá. aplicativo. Provérbios 13, 30. Glória a Deus. Alguém dá uma Bíblia para esse rapaz? Está no celular. Não tem? Ai, perdão, é porque... É por isso que ele não estava achando. Hã? Era por isso que ele não estava achando. Ah, é por isso que ele não estava achando, né? Deixa eu ver qual é. Peraí, rapidinho. Eu anotei aqui. Sabe como é, né, irmão? Quando a gente anota, a gente acaba... Deixa eu ver aqui. Aqui. Irmãos, é aquele. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Qual é aí? Procure. Pergunta difícil. Em nome de Jesus, é 14, é porque a impressora é maravilhosa, que deu um tilt nela e ela ficou borradinho, tá? Provérbios 14, 30. Pode ler, meu irmão. Agora. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Meu Deus. Nós vamos falar sobre a inveja, irmãos. A inveja. Nessa versão aqui, diz assim, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. É câncer. É algo que mata, é algo que apodrece, que fede. É algo que corrói, que mata o nosso ser, nossa alma, todas as nossas entranhas. É algo terrível. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos, dá câncer, como foi falado ali. Irmãos, a inveja é algo terrível, como nós lemos lá nos Gálatas, falando sobre as obras da carne. E a inveja, as invejas, como ele fala lá, é obra da carne. É algo que corrói, que mata, que apodrece não a vida do outro, mas a sua própria vida. Não pensa que a inveja vai tocar na vida do outro. Porque as pessoas falam assim, está acontecendo isso comigo, porque eu tenho muita gente com inveja de mim. Irmãos, ninguém é maior do que Deus na sua vida. Não interessa se as pessoas desejam mal para você, se as pessoas falam de você, se as pessoas profetizam maldade para você, maior é Jesus Cristo na sua vida. Então não existe isso de, é porque isso, meu irmão, eu tenho Cristo.
praga nenhuma chegará à minha tenda, mal nenhum me sucederá, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, porque tu estás comigo. Então eu quero logo quebrar aqui esse tabu de que, porque isso está acontecendo na minha vida, porque as pessoas estão como diz o mundo, de olho gordo. Queima Jesus. Maior que está em nós do que aquele que está no mundo, irmãos. Para qualquer uma dessas obras terríveis, maior é o que está em nós. A inveja não pode te tocar, porque você vive a sua vida. Você vive a sua vida. A inveja significa um descontentamento ou desejo profundo por aquilo que pertence a outro. A inveja na Bíblia é classificada como uma das obras da carne. Os textos bíblicos não deixam dúvida de que a inveja é um perigoso pecado de ordem social. É perigoso, irmão. Mata a nossa vida, mata nosso ser. A palavra portuguesa inveja vem do latim. Significa olhar contra, no sentido de olhar com intenção maliciosa para alguém por causa do que a pessoa é ou pelo aquilo que ela possui. Não é admirar, é muito pelo contrário. É desejar aquilo que a pessoa tem, ou desejar o mal da pessoa porque ela tem, ou porque ela é alguma coisa, porque ela conquistou algo. O cristão, a palavra de Deus fala, se alegrai com os que se alegram. Irmão, é uma alegria quando alguém conquista algo, quando alguém ganha algo grande, quando alguém galga lugares altos, é maravilhoso. E eu comentava, não sei como, acho que era com a Jane, eu comentava no carro, falando assim, eu fico tão feliz. Às vezes a gente está ali sentado na pregação, e às vezes o Afrem comenta alguma coisa. Né? Às vezes o irmão fica atribulado, porque o pastor falou no ouvido do outro, né? Mas não é não, ele fala assim, nossa, que lindo, como eu fico feliz vendo esses jovens, essas pessoas crescendo na palavra do Senhor. A alegria que ele tem em ver pessoas aqui em cima crescendo. Isso é maravilhoso, irmão. Isso aí é amar a palavra, amar o Senhor, amar o crescimento do outro. Isso vem de Deus. Existem lugares, infelizmente, lugares que se dizem igreja, onde os pastores não querem que os outros cresçam. Não, deixa que eu prego. Não, deixa que eu vou fazer. Não, o outro está crescendo. Não, vamos deixar ele mais sentado. Não, irmão. A alegria de ver o outro crescer é algo que inunda o nosso coração. No subtema, quando fala assim, vinho novo, odres velhos, é porque, como já foi ministrado aqui, nós temos que ser novas criaturas. Se eu nasci de novo, se eu sou uma nova criatura, eu não ando mais segundo os preceitos do mundo, daquilo que eu pensava, daquilo que eu achava, como nós lemos ali, o que vocês querem. Não. É segundo os oráculos de Deus, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu já não tenho mais esse sentimento, eu não vivo mais esse tipo de coisa, eu não tenho mais isso, não faz parte da minha vida. Não estou dizendo que isso não vai querer setar a sua vida. Vai. Em alguns momentos algo vai acontecer, o inimigo vai tentar te setar, mas depende de como nós recebemos isso. Nós não aceitamos para a nossa vida. Em qualquer coisa que vem tanto da mentira, quanto na gula, quanto na lascívia, quanto na preguiça, é uma escolha que nós fazemos diariamente na nossa vida. Diariamente na nossa vida. Então nós temos uma escolha. Então, nós não podemos nos deixar levar pela inveja. O invejoso vive a dor que nasce do fato dele não possuir ou ser aquilo que os outros possuem ou são. O invejoso, portanto, reconhece um valor e percebe que não o tem. Mas, por outro lado, ele não quer entender ou aceitar as causas da superioridade alheia. Por que aquela pessoa conquistou? Por que aquela pessoa começou a pregar? Por que aquela pessoa começou a ministrar? Por que aquela pessoa começou a cantar? Eu canto melhor que ela. A pessoa pode falar. Eu tenho uma voz melhor. Por que ela canta e eu não canto? Justamente porque você está perguntando, você não tem ainda a condição de estar ali em cima. Né? Porque a gente tem que esperar o tempo de Deus para cada um de nós. Deus tem um tempo para as nossas vidas. Deus tem esse tempo para cada um de nós. Nós temos que buscar se alegrar, exultar, orar. Poxa, que tremendo, Senhor. Vou me alegrar com essa vida. Poxa, irmão, cresceu no seu emprego. Louvado seja o nome do Senhor. Está ganhando bem. Poxa, glória a Deus. O irmão agora
vai ser um presbítero, vai ser um diácono. Glória a Deus! Mas eu estou há 30 anos, então Deus está trabalhando na sua vida ainda, meu irmão. Não é tempo, é momento de Deus. É o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Então nós temos que ter esse sentimento em nossas vidas. Bendito aquele que aprende a admirar, mas não invejar. Elogiar, mas não bajular. E liderar, mas não manipular. Bendito é o homem. Nós temos que viver os preceitos de Deus. A inveja tem o poder de destruir, não aquele motivo de inveja, mas sim o próprio invejoso. Ao invés de ficar com inveja do sucesso dos outros, abençoe-os. Aí você será abençoado como ele é. Quando nós começamos a abençoar, orar, Deus vai triplicar na nossa vida. Deus vai nos abençoar, porque Deus vê o nosso coração. Deus vê a intenção do nosso coração. Que nós possamos viver isso todos os dias da nossa vida. Tiago 3, de 14 a 15, diz assim: mas se tendes amarguras, inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, demoníaca. Olha que ele fala isso. Não mintais contra a verdade, porque a gente quer justificar. A pessoa que é invejosa, ela quer justificar a inveja dela. Ela quer sempre derrubar o outro. Ela não vai elogiar, ela vai derrubar. Ah, mas ele conseguiu, porque tu não sabe como ele conseguiu. Sabe lá o que ele não fez. Aí começa aquela inveja, aquela amargura, e você vai alimentando aquilo no seu coração. Não vem de Deus. Inveja é um sentimento de rancor, ciúme em direção aos outros por causa daquilo que eles conquistaram. Então nós não podemos, como cristãos, ter... a gente brinca assim quando... a gente quer alguma coisa. Uma vez eu até brinquei, quando eu vim para cá, e a Neubis ficou que ela botou um vídeo, ela com o Júlio, com o Pedro, né, com o Heitor, eu brinquei com ela, falei, entre aspas, porque eu não tenho outra palavra, mas não é essa palavra que eu gostaria de dizer, mas eu estou com uma inveja santa, porque tu está aí brincando com os meus netos e eu estou aqui. Não que eu queria tirar ela daquele lugar para eu estar no lugar, eu queria estar junto, curtindo, mas eu brinquei, eu tenho uma inveja santa, mas não existe inveja santa não, tá, irmãos? Isso não existe, porque inveja é querer usurpar aquilo que o outro tem, que o outro fique sem e eu conquiste, né? Eu não queria usurpar não, tá? Em nome de Jesus. Eu queria Neus brincando com eles também, mas eu queria estar lá junto nesse momento, porque a gente, como hoje, né, tá fazendo um mês o Pedrinho, e hoje vai ter o mensário dele lá com Arca de Noé, né? Glória a Deus. Então assim, eu fico muito feliz deles estarem ali. Não tenho inveja santa não, tá, irmãos? É brincadeira, isso aí não existe não. A gente brinca, entre aspas, porque a gente não tem outra palavra, né? Queria estar junto ali, mas nesse sentido, não existe isso não. Nem brincando, em nome de Jesus, acabar com esse negócio de brincar desse jeito também. Amém? Glória a Deus. Então, nós não podemos ter isso. Romanos 13, 13 diz assim: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e inveja. Nós não podemos andar com esse sentimento em nossos corações. Não faz parte do povo de Deus. Irmão, a inveja destrói vidas. Quando você tem inveja, você é como falta de perdão. Podemos fazer uma comparação aqui. Quando você não perdoa alguém, quando você fica com raiva de alguém, quando você tem amargura de alguém, o que acontece? Você fica preso a essa pessoa quando você dorme, quando você acorda, quando você vai comer. Tudo te prende a essa pessoa. A inveja é do mesmo jeito. Quando você tem inveja de alguém, essa inveja te prende a essa pessoa. Porque você dorme e acorda pensando naquela pessoa. Puxa, e fica aquele negócio, vai criando uma raiz, vai criando... É algo terrível. A inveja destrói a vida. Por isso que lá nós lemos, apodrece os ossos. Dá câncer, como disse na versão... Foi na tua versão, né, Yuri? Câncer nos ossos. Câncer nos ossos. É doença, irmãos. A inveja é uma doença que apodrece a alma da pessoa que está invejando. Como eu falei, não toca, não tem como tocar. Se a pessoa for de Deus, principalmente, não toca a vida de ninguém, porque nós temos o Senhor Jesus. Ele fala assim, pois a dor destrói o louco e a inveja mata o tolo, Jó. Aí outro versículo que diz assim, em Marcos 7, diz assim,
Pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem que sente isso. Contamina esse homem. Se eu tiver esse tipo... Olha que coisa incrível. A inveja, ela está junto com todas as adultério, com furto, homicídio. Ela está englobada nisso, irmãos. Que coisa triste para a vida de uma pessoa que tem isso. Na blasfêmia, na soberba, na insensatez, na maldade, na cobiça, tudo isso a inveja está englobada, está junto com esse tipo de coisa. O homicídio é algo terrível. É algo terrível para a vida do homem. Para permitir que a nossa mente acolha essa cobiça, essa inveja, ódio ou vingança, nos levará a pecar, com certeza. Não nos contaminemos focalizando no pecado. As pessoas focalizam nisso, vivem isso, andam sobre isso. Antes, vamos seguir o conselho de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Eu vou lendo, se você quiser anotar, porque você gosta do seu gama, Dona Vânia, tudo eles anotam. Aí, depois você lê em casa. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor não existe, nisso pensai. Nós temos que pensar no que é bom, no que é puro, no que é justo, no que é honesto, no que é maravilhoso. Nós temos que pensar o bom para a pessoa. Profetizar, falar bem, como nós vemos a pregação daqui da nossa presidência Andeane. Profetiza, irmão. Profetiza a bênção, profetiza a cura, profetiza a vida do teu irmão. Porque isso tudo volta para ti. É bíblico. É bíblico. Aquele que abençoa é abençoado. Que nós possamos melhor dar do que receber. Que nós possamos ter esse sentimento em nossos corações, irmão, vivendo tudo isso. Não tenhamos inveja dos ímpios. Mas ele cresceu tanto, tem tudo que ele quer. Tem, meu irmão, mas não tem paz. Tenha certeza, não sei. É bíblico. Não tem paz. Nós não podemos ter essa inveja. Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Salmo 37:1. Não tem inveja, não. Sabe que o galardão deles é aqui na terra, o nosso é eterno. Apesar das bênçãos que nós vamos receber aqui, nós já temos galardão eterno e eles têm o inferno. Então nós temos que ter no nosso coração a vida de Cristo, viver como ele andou, viver como ele era. Nós temos que ter isso. Aqueles que seguem a Deus não vivem como os ímpios, por isso herdarão um tesouro no céu. O que um incrédulo adquirir na terra pode durar toda a vida dele aqui, mas o que você alcança seguindo a Deus durará para sempre. Não tenha inveja dos outros, principalmente dos ímpios, irmão. Não tenha. Leve um momento e a tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Fora que nós comeremos o melhor dessa terra, Deus tem um momento certo para nos abençoar. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe, como eu falo sempre aqui, não canso de falar, Deus está no futuro. Será que se eu recebesse isso hoje, eu continuaria adorando a Deus? Então pensemos, não invejemos, não pensemos, não queiramos as coisas que... porque fulano, não, irmãos. Adore a Deus, faça a sua parte, porque Deus é maravilhoso, sobremodo maravilhoso. Olha os líderes judeus. Diz assim na palavra em Atos 13, de 44 a 45. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Olha a inveja. Paulo pregando a palavra, pregando a verdade, pregando o que é certo, pregando a Bíblia. Aí vem judeus religiosos e contradiziam o que Paulo fala. Por inveja, diz a palavra de Deus. Inveja. Porque pessoas seguiam, pessoas começavam a se santificar. Não era por causa deles, mas por causa que a palavra que estava sendo pregada, eles queriam que seguissem a eles. Então, essa inveja, ela é algo que realmente mata o ser humano. Lucas aqui, contando
em Atos sobre essa hostilidade dos judeus, essa inveja que eles tinham. Se a obra é de Deus, irmão, regozije-se. Não importa quem está fazendo a obra, quem está pregando aqui, se foi do Senhor, regozije-se. Veio do céu, veio do trono. É a palavra para a minha vida. Ninguém é inferior a ninguém. Porque quando a gente prega aqui, não sou eu, é o Espírito Santo. É a palavra, eu não prego nada de mim, irmãos. Ninguém sobe aqui para pregar nada de si, a gente prega o que está na palavra de Deus, o que é inspirado por Deus para as nossas vidas. E quando sai algo, até às vezes a gente fala, pensa uma coisa, quem prega aqui sabe disso, né, irmãos? Às vezes você pensa uma coisa e fala outra, não acontece? Acontece. Irmão, a pastora falou algo errado, irmão, às vezes não é. Às vezes o pastor vem e corrige. Às vezes a gente pensou uma coisa, falou outra, a gente até se colocou de maneira errada, que podia dar uma impressão errada, e às vezes nós somos, claro, advertidos, e isso não pode também tomar o nosso coração e nos tirar da presença do Senhor, porque o Senhor nos corrige para que nós venhamos a crescer na sua palavra. Então não tenhamos inveja, irmão. Não cobice, não inveje. Gálatas, como nós lemos em 5 ali, no versículo 26, ele fala assim: não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Nós não podemos, irmãos, não faz parte do povo de Deus ter esse sentimento em seus corações. Andemos segundo os preceitos do Senhor. 1 Coríntios 3:3 assim, portanto, havendo entre nós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Tito 3:3. Então, isso tudo corrói a alma daqueles que adoram o Senhor. A inveja é uma das maiores demonstrações de mesquinharia do ser humano. Eu vou dar alguns exemplos, irmãos, de alguns acontecimentos na Bíblia que falam sobre a inveja. Começou lá no Éden, quando Eva estava lá diante da árvore da vida. Até então ela estava obediente a Deus. Obediente, mas quando a serpente, o inimigo, né, tomando posse ali daquela vida, falou assim: não queres ser igual a Deus? Se comeres, serás igual a Deus. Ali ela caiu, porque ela invejou, eu quero. Quer dizer, Deus já tinha falado com eles: eu quero ser, eu quero ter, eu quero ser assim. O que ele é, eu quero ser. Ali começou a inveja. E ali houve a queda do homem, porque é obra da carne. Então o homem caiu ali, começou com a inveja de querer ser como Deus é. Deus é tão maravilhoso que ele mandou o seu filho para nós sermos como ele é. Nós seremos o corpo de glória igual ao do nosso Deus. Ele é maravilhoso, é um Deus tão humilde, tão grande e tão humilde. Mas ele nos deu, foi ele. Nós não podemos usurpar. Ela quis ali tomar aquilo que Deus falou para ela não fazer. Então nós temos que entender esses preceitos na Bíblia, que nós não podemos andar segundo essas pessoas envolvidas nessa inveja amargurada. Outra inveja, ali ainda, em Gênesis, quando fala de Caim, quando invejou o próprio irmão, quando Deus se agradou da oferta de Abel, aquilo inundou de inveja o coração de Caim de uma maneira que a inveja matou. Literalmente matou uma vida. O homem, se ele não, em vez de se alegrar, chegar com Abel e falar assim: o que foi que tu fizeste para que eu também quero adorar assim, me ajuda. Se ele fizesse isso, o irmão dele ia dizer: olha, vamos fazer, faz assim, eu te ajudo. Ele: não, eu não quero, quero. Ele entregou uma oferta de qualquer jeito, Caim. Ainda queria agradar o coração de Deus. Irmãos, nós não agradamos o coração de Deus de qualquer maneira. Nós agradamos como Abel fez, quando deu o seu melhor. E ali teve mais um momento de inveja, uma ira assassina
que matou o seu próprio irmão. É triste, é terrível. No tempo da peregrinação de Israel, depois de sair do Egito, alguns israelitas, liderados por Corá, Datã e Abirão, invejosamente se rebelaram contra Moisés e Arão e foram alvos do juízo de Deus. Depois você lê Números 16, 17, Salmos 106, 16. A inveja se apossou e eles foram mortos pela ira de Deus. Então, inveja, irmãos, é algo que destrói o homem, que destrói o coração, a própria vida do homem. Cair foi banido da presença do Senhor. Que coisa triste ser banido da presença do Senhor. Já no Novo Testamento, encontramos quem? O filho mais velho o filho mais velho o irmão mais velho do filho pródigo, né? O irmão dele. A inveja que ele teve do seu irmão quando voltou, ele mesmo tendo tudo na casa do pai, tendo todo acesso às coisas do seu pai, quando o seu irmão voltou, ele ficou irado com o irmão e até com seu pai, porque o irmão foi recebido de braços abertos. A inveja. Ele falou: meu filho, você tem acesso a mim. O problema, irmãos, é que às vezes a gente tem acesso a Deus, mas a gente não tem intimidade com o pai. Ali, o filho tinha. Ele falou: meu filho, vocês têm tudo, o que você me pedir, o que é meu é teu. Mas ele tinha acesso, mas ele não tinha intimidade com o pai dele. Nós temos que ter intimidade, irmãos, com o nosso Deus. É isso que Deus espera de nós, essa intimidade. Para que nós não vejamos. Quando a gente tem intimidade com a palavra, a gente tem intimidade com Deus, a gente tem intimidade com o Evangelho, a gente tem intimidade com as pregações, a gente começa a desenvolver isso na nossa vida. Esse sentimento faccioso, sentimento maligno não entra no nosso coração, porque nós temos intimidade, nós temos comunhão com a palavra de Deus. Ele não acessa a nossa vida. E um dos principais exemplos na Bíblia, assim, que a gente até estava no carro semana passada, quando o Marquinho falou, eu falei: ei, nem sabe, mas está na minha pregação, né? Um dos principais exemplos de pessoa invejosa na Bíblia é o rei, quem? Saul. Olha que inveja, né, irmãos? Que inveja maldita. É uma coisa terrível. Ele perseguiu e tentou matar Davi. Leia 1 Samuel, capítulo 18. Aí vai, desde o lado 14, tudo vai acontecendo. Leia Samuel, você vai ver a inveja de Saul. Quando aquelas mulheres começaram a cantar, as mulheres, enquanto elas dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Versículos 7 e 8 de 1 Samuel. Versículos 7 e 8. Vamos lá, 1 Samuel? Só para a gente fazer esse... E aqui que eu quero entrar bem na inveja mesmo, para as nossas vidas, que nós não tenhamos esse sentimento. O crescimento de Davi, ele deveria se alegrar com o crescimento dele, e ele não se alegrou com esse sentimento em sua vida. 1 Samuel, falei? 18, né? 7 e 8 diz assim: as mulheres se alegravam e cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Ele nem sabia que o reino não era mais nem dele. Porque Deus já estava no futuro, irmãos. Olha que coisa linda. Quando Deus ali mandou ungir Davi, porque ele já estava no futuro, ele sabia que Saul iria fazer esse tipo de coisa. Por isso que nós não entendemos os preceitos de Deus. Irmãos, eu pergunto uma coisa: se você matasse milhares, ninguém vai matar, irmãos, entenda aqui dentro desse parâmetro bíblico, tá? Não vai matar ninguém, não. Mas se você naquela época ali, você está naquele coisa, se você matasse milhares, já não é muito? Milhares, irmão. Agora, porque alguém matou dezenas de milhares, quer dizer que desmereceu o que eu fiz? Ele poderia ser: olha, ele matou 10 milhares, eu chamei, eu constituí ele para ir matar Golias, para lutar contra... Eu deixei como rei.
ficou com inveja. Em vez de se alegrar com o que ele fez, ele se irritou com o que o outro fez. Quando ele devia falar assim, se Deus ungiu, e ele mesmo admitia isso, depois você lê aqui no capítulo, ele mesmo admitia que Deus estava com Davi, até quando os demônios vinham atormentar a vida dele, quem ele chamava? Davi. E mesmo sendo atormentado ali, sendo liberto por aquela harpa que Davi tocava, ele tentou matar Davi com a lança. Onde Davi se desviou e a lança não pegou em Davi. E mesmo assim Davi se submetia. Davi era um homem de Deus. E nós entendemos isso. A inveja trava a pessoa de enxergar e desfrutar as dádivas que tem recebido na vida, a fim de sofrer por causa da vitória dos outros. Em vez dele se alegrar com o que ele fez na presença do Senhor, do que ele recebeu de Deus, ele era rei, irmãos. Ele tinha um reinado. Ele dava ordem, as pessoas faziam. Em vez de se alegrar com o que ele tinha, ele estava irritado com Davi, porque tinha feito isso, que era uma coisa que ele tinha mandado fazer. Ele tinha que se gloriar, falar assim, olha, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu me deste o entendimento de escolher a pessoa certa para fazer isso. Glória a Deus. E ele não se alegrou, nem com o que ele tinha. A inveja deixa o indivíduo cego quanto às conquistas pessoais. Quanto àquilo que Deus te deu. Te pergunta se você tem saúde. Você respira. Você vai sair daqui, você vai para onde você quer. Se eu quiser ir para casa, eu vou. Se eu quiser ir lanchar, eu vou. Se eu quiser... Quem quiser ficar na vigília, fica. Não pode? Você não tem... Você que é pai e mãe, não tem filhos. Você é feliz com seus filhos? Gente, se alegre com o que Deus te deu. Se alegre com as tuas conquistas. Se alegre com o que você tem na sua vida. Mesmo que seja o pouco, louvado seja o teu nome em tudo. Dai graças, porque essa é a vontade do nosso Deus. Eu não quero o que o outro tem. Eu não quero possuir o que o outro possui. Eu agradeço a Deus pela vida que Ele me deu. Pelo onde eu moro, o que eu tenho, o que eu possuo, o que eu não possuo. Louvado seja o teu nome. O irmão conquistou. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Deus tem um momento certo para te abençoar. Mas para isso Ele tem que trabalhar na nossa vida. Deus quer isso para as nossas vidas. E quando essas mulheres cantavam, ele se irritou. Teve essa inveja da popularidade de Davi. Irmãos, não tem isso não. Viva a sua vida, veja o que Deus ali abençoou. O sucesso não garante que a pessoa deixará de sentir inveja, irmãos. Não é porque eu conquistei que eu vou deixar de sentir inveja. Nós temos que ter muito cuidado. Pois encontrará alguém com maior sucesso. Sempre tem alguém maior, né? Então nós temos que ter, sabe, se alegrar com aquilo que a gente tem. Olha, Saul tinha tudo, ele tinha um reinado, ele tinha tudo. Não isentou ele de ter inveja de alguém que não tinha basicamente nada. Monetariamente falando, porque ele tinha Deus, né? Ele tinha tudo. Eu acho que essa é a maior inveja. Se você for ler a vida de Saul, Saul, ele começou a fazer as coisas para Deus, entre aspas, você que está na internet, isso aqui é entre aspas, tá? Fazer as coisas para Deus. Quando ele começou a sentir inveja. Se tornou um religioso. Aí ele começou a montar um altar, a fazer um sacrifício. Aí ele começou a querer ser um adorador. Não porque ele queria ser, mas porque ele queria superar o outro. Veja as coisas que ele começou a fazer. Olha assim, olha, Saul começou. Aí ele benção nada, irmão, maldição na vida dele. Fazer as coisas para lutar, para porfiar, não vem de Deus. Ah, porque o irmão pregou dessa maneira, eu vou pregar também, eu vou pregar melhor. Que aí, mas Senhor, primeiro quem prega não sou eu, irmão. É o Espírito Santo que nos capacita, só quem sobe aqui entende como o coração da gente fica quando a gente vai pregar. Como o coração da gente fica, porque a gente pensa, eu penso assim, Senhor, que eu não fale em nome de Jesus, que venha as pessoas primeiramente entendam tudo aquilo que tu colocou no meu coração, que eu possa passar aquilo que tu colocou no meu coração, Pai, que tu possa tocar vidas, transformar vidas, que as pessoas cresçam na tua presença, porque tocou em mim, me fez... A gente começa a abrir nossos olhos para tantas coisas, irmãos.
E quem é odre velho não pode, não muda, não consegue, vai romper. Só quem é odre novo pode. Então nós temos que ser odres novos na presença do Senhor, irmão. Então pense nisso. É interessante, né, nesse versículo que nós lemos agora, é interessante que se a música fosse apenas que Saul matou milhares, olha que coisa interessante. Se a música fosse Saul matou milhares, certamente ele ficaria satisfeito, não ficaria? Ele ficaria satisfeito. Ah, porque Saul matou milhares, ele estaria, eita glória! Louvado seja o nome do Senhor, a glória dele! A glória dele! Mas porque tinha Davi 10 milhares. Aí ele esqueceu os milhares dele. Triste, irmão. Quem é invejoso? Não vê as suas próprias conquistas. Galatas, como nós lemos, 5, aí 25 a 26 fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Não faz parte do povo de Deus. Quando o ser humano se submete à liderança do Espírito, toda honra, exaltação e glória serão dadas a Deus. E dessa forma, a cada dia a pessoa é curada do mal, da inveja. Aquilo não entra no nosso coração, não entra na nossa vida, irmão. A prosperidade, como eu falei, não garante, irmão, uma vida livre do perigo de ser invejoso. Então, nós temos que ter uma vida santa na presença do Senhor. Provérbios 27:4. Somos arruinados pela ira e dominados pela raiva. Mas quem pode sobreviver à inveja? Quem pode sobreviver à inveja? É algo que mata o ser humano. Então, nós temos que ter uma vida santa diante do nosso Deus. Nós temos que lançar de nós toda... Irmãos, primeiro, se alegre com o que se alegra, chore com o que chora. Tem gente que chora com o que se alegra e se alegra com o que chora. Não chora com o que chora, nem se alegra com o que se alegra. O outro está alegre, vem a raiva. Por que ele conseguiu e eu estou? Aí o outro está chorando. Eita Deus, glória a ti, mão do Senhor. Queima, Jesus. O irmão, às vezes, está do seu lado, você fica se alegrando de Jesus. Você não, tá? Em nome nem você, em nome de Jesus. Está longe do povo de Deus. Isso aqui é para a gente, como o Yuri falou, isso aqui é para nos advertir, irmão. Nos advertir, porque isso é da natureza humana. Então, nós temos que estar longe de nós todo esse tipo de inveja, de maldição na nossa vida. Provérbios 27:4 diz assim, cruel é o furor e é impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Quem? É algo que corrói a alma do ser humano. Nós não podemos. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e de sabedoria. Mas se tendes amargura, inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis. Aquilo que eu li no começo. Não se glorie, irmão, nem mentais contra a verdade. Por que mente contra a verdade? Por quê? Não, porque ele quer falar uma verdade que não é. É uma mentira. Aí ele floreia uma verdade mentirosa. Não tem como. Então nós temos que, longe de nós, essa inveja que é podridão para os nossos ossos, para as nossas vidas. Alegrai-vos, Romanos fala, com os que se alegram, chorais com os que choram. Paulo testificou o quê? Estou crucificado com Cristo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não tenho mais vida, irmão. Quer dizer, agora eu comecei a viver, porque Cristo vive em mim. Segundo eu andava segundo os meus preceitos, segundo as minhas vontades. E hoje eu ando segundo o conhecimento de Deus, a vida de Deus. Permitir que Deus faça isso na nossa vida, limpar nossa alma, nosso espírito, é algo sobrenatural. É o que nos faz crescer. Já peço ao ministério que vá subindo. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos cordialmente uns aos outros com o coração puro. Coração puro, 1 Pedro 1. A inveja mata o invejoso. Saul tentou matar Davi de todas as maneiras.
pela sua inveja. Tentou. Davi nunca intentou contra a vida de Saul. Teve a oportunidade. Deus deu Saul na mão de Davi, mas Davi não tocarei no ungido do Senhor. Tentou. E eu pergunto para você e você me responde: como foi que Saul morreu? A espada. Ele perseguiu Davi de espada a vida inteira. Mas ele morreu na sua própria cobiça, na sua própria inveja. Saul morreu na sua própria inveja, porque a inveja mata, mas mata o invejoso. Então temos uma vida santa. Dedique o seu tempo a se conhecer. Dedique o seu tempo a conhecer a palavra de Deus. Dedique o seu tempo a estar na presença de Deus. É fundamental que você identifique quais são suas qualidades e saiba valorizá-las, irmãos. Busque a presença do Senhor. Busque estar diante do Senhor. Trabalhe nas suas debilidades para que você seja um grande homem de Deus. Fuja do pecado, fuja da inveja, fuja da lascívia, fuja da mentira, fuja da gula, fuja da preguiça. Fuja de tudo aquilo que não pertence, que não te leva ao céu. Como nós lemos ali, não nos levará ao céu. Não herdarão o reino de Deus quem pratica tais coisas. Nós possamos estar assim. Isso nos faz ser felizes, irmãos. Quando você se alegra com a alegria do outro, com o crescimento do outro. Irmãos, isso é medicina para o teu corpo. É medicina para a tua alma. É medicina para o teu espírito, esse crescimento. E principalmente, irmãos, vivendo a palavra. Se você não ouve, se você não pratica, se você não se cerca disso aqui, não se cerca de pessoas que te amam, que amam a palavra de Deus, você vai ser contaminado pelo erro. Cerque de adoradores, se cerque da palavra, se cerque de homens de Deus. O Senhor fala que na multidão de conselheiros a sabedoria. Busque homens sábios na tua presença. Busque homens que são adoradores. E você olha e você, oh meu Deus, ser imitador desse daí não é em termos de inveja, como Paulo falou, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu quero ser como ele, não usurpar, mas ser um adorador, ter a unção do Espírito Santo na minha vida. Eu não quero nenhum sentimento maligno diante da minha vida. Eu quero ser um adorador que te adore em espírito e verdade. Toma-me em tuas mãos, Senhor, e realiza a tua obra. Longe de mim tudo que não procede do teu Espírito, e que tua glória resplandeça mais e mais, e que minha vida transborde de tal maneira que inunde aqueles que estão ao meu redor, e que eles queiram ser adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nosso Deus. Glórias ao Senhor. Aleluia.